Pessoal, olha só, com relação ao conteúdo de geografia, né, a gente termina hoje a CEI, né, a Comunidade de Estados Independentes. A gente viu algumas dificuldades para o estabelecimento da CEI. Existem algumas características peculiares que também faz parte das características climáticas do relevo da Europa, porque a Rússia ela está incluída uma grande parte do seu território também na Ásia e uma pouca parte na Europa, e essa grande parte torna ela um dos países maiores em extensão territorial também da Europa. Então, a CEI, clima e vegetação. Quando você vem analisar um mapa, você observa que ele já traz quase todas as informações, né? Então, esse é o clima e a vegetação. Você sabe que a vegetação ela está relacionada ao clima. Então, no clima polar, eu tenho a vegetação de tundras, né? Essa região aqui é inóspita, praticamente inabitável. Aqui é onde estão as mais baixas temperaturas do planeta, onde já foram registradas, né? Então eu tenho um clima temperado e frio, formado por taigas, né? Uma boa parte da Sibéria, Rússia, ela é desabitada, né? É uma área inóspita, em que abrange uma grande quantidade de floresta e um grande reservatório de gases. Aí você observa que no clima continental temperado é onde se encontra uma boa parte da população. E nessa outra parte é clima de vegetação, né, montanhosa. Então a parte mais povoada da CEI é essa aqui, porque as outras partes são inóspitas. Isso está relacionado ao clima e a vegetação do lugar. Florestas não tão densas como a floresta amazônica, mas florestas congeladas, né? Muito gelo e de difícil acesso em boa parte do território. A maior ferrovia do mundo, né, é a Transiberiana, né? Ela vai de Moscou a Vladivostok, né? Dura dias essa viagem e ela corta a região siberiana com as suas coníferas existentes nessas partes do continente europeu e asiático. O clima e a vegetação da CEI, eles sofrem alterações constantemente devido à poluição existente nos grandes centros urbanos da Europa. Então essa poluição ela passa para essa parte do globo devido ao movimento de rotação do planeta. Se você observar imagens no YouTube, baixa mesmo, imagens de neve escura, neve preta mesmo, na Sibéria, provocado pelos poluentes. Então, as chuvas ácidas poluentes é um processo de degradação da área da vegetação e mudanças climáticas na CEI, assim como ocorre em várias partes do mundo. Isso é interessante você analisar isso. Olha só, a população da CEI, da Comunidade de Estados Independentes, não chega a 300 milhões de pessoas. A maior população é a russa. O Brasil tem a maior população do que os russos. Isso é bem destacado aqui para você, tá certo? Embora que seja o maior país territorialmente falando, em extensão territorial, o segundo é o Canadá, mas a Rússia não é totalmente habitada, né? Então é um país, né, populoso, mas não é um país povoado, todo povoado. O Brasil também é um país populoso, mas não é todo povoado. Só é analisar a floresta amazônica. Já países como a Itália têm uma grande povoação, assim como o Japão. Lembra da Covid que matou milhões e milhões na Itália em tempo rápido? Então, totalmente povoado a Itália. E outra, é um país velho, a população idosa, né? A Rússia também, a Rússia tem as suas características, né, relacionada ao conceito populacional. Então, a área mais populosa, né, da CEI está relacionada ao clima, os climas mais amenos, mais temperados, onde se estabelece a maior parte da população. Isso ocorre, né, em toda a Europa. Né? Para você analisar bem o conceito de população, você analisa o conceito de dificuldade do terreno com relações ao clima, à vegetação e ao relevo. Observe que nessa relação existe uma comparação aqui entre Rússia e China de 2014. Eu não utilizo muito isso não, que isso aqui já passou, né? A China tem a maior população do mundo e vocês têm que ter uma noção que no mundo existe mais mulheres do que homens. Os homens são os que mais morrem em guerras, acidentes de trânsito, nos conflitos, né, existentes, né, nas cidades, os crimes passionais. A maior parte está relacionada aos homens.
nomes. E também existe essa comparação aqui. Os conflitos nos países da ex-União Soviética foram vários. Se você analisar desde os conflitos da antiga Iugoslávia, ali com o massacre de Sarajevo, para você analisar a questão da Crimeia, vários países, a questão da Chechênia, os atentados terroristas, a população muçulmana querendo ser independente e sendo sufocada pelo governo russo, isso fez parte e ainda faz parte desse contexto nacional e internacional daquele país. Veja só, quando você se depara com questões, bélicas, você analisa que o separatismo ele faz parte da Europa, faz parte de várias partes do mundo. Por exemplo, no Brasil existe uma população sedenta por separatismo. Analisando a questão do sul do país, 90% da população do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina são favoráveis à divisão do país e que o sul se torne independente. Tem até uma bandeirinha formulada já, para você ter uma noção, são 3 estrelas representando os 3 estados e 90% da população é favorável. Por quê? Nordestino tem a primazia de eleger um monte de bandidos. Isso é verdade, bandidos da corrupção. Olha os estados aqui, quantos não foram eleitos pela população? E o resto do país sofre com isso. Eu sou nordestino, mas eu não me enquadro nesse grupo. Eu voto em menos corruptos. Só que nesses países também tem corrupção. A Rússia é repleta de corrupção. Os países eles estão relacionados com corrupção. E a população ali existente, eles também almejam por separatismo. No sul do país, aqui do nosso país, existe também o nacionalismo exacerbado. Existem grupos neonazistas. É bem interessante destacar que existem grupos lá que discriminam nordestinos. Discriminar a mim, discriminar você e um monte de outros fatores. Aqui existe uma discriminação com relação aos chechenos, porque são populações muçulmanas. A gente tem a noção que todo muçulmano é terrorista, todo muçulmano é radical. A gente tem esse estereotipo, esse preconceito, esse conceito dado antecipadamente de uma população sem o a conhecer. Existem vários conflitos na SEI, e é interessante que esses conflitos passem a ser analisados de uma forma, analisando os conceitos, raciais, étnicos, raciais, que é o étnico, e religioso, e outra, o econômico. Como é que eu vou liberar, ou libertar a Espanha, no caso, sendo eu a Espanha, o estado mais rico que é a Catalunha, que tem a capital Barcelona? Já imaginou isso? Como é que o exército brasileiro vai permitir a fragmentação do seu território? Aí pode aparecer ali alguns senadores, o Supremo, que acham que são os deuses do país, apoiadores de corrupto dessa pátria nossa nacional, ali de uma hora para outra, numa canetada, está aí estabelecido a divisão do país e o Sul está independente. E aquelas lutas que foram feitas para a formulação do nosso território, é o sentimento de pertencimento. A gente, assim, por mais que a gente tenha diferenças, a gente não aceita livremente. Aqui do mesmo jeito, os governos eles não aceitam a separação, porque há um processo de estabelecimento, de anexação. Então, as revoluções elas passaram por transformações e não foram poucas não. Olha. Desde a Revolução Laranja, a questão da Crimeia, o plebiscito da Crimeia. E você sabe que a Rússia ela não fez mais parte do G8 por conta da Crimeia. A Crimeia é uma região estratégica no Mar Negro, que dá acesso ao mar Mediterrâneo. E os russos invadiram isso aqui e tomaram, alegando que pertencia a eles antigamente. E de fato era. Eles se acharam no direito disso. Então a comunidade internacional, principalmente os países do G8, como vocês já estudaram, penalizaram a Rússia com sanções econômicas e retiraram ela daquele seleto grupo. Embora que a economia do Brasil seja maior do que a Rússia, mas você tem que saber que a Rússia, ela é uma potência militar do continente, é uma potência militar mundial. Os maiores arsenais nucleares estão com os russos.
por isso que eles eram incluídos lá para tomar decisões. E por que eu faço a comparação com o Brasil? O nome disso se chama correspondência bionívica, para você ter uma análise a respeito de determinado lugar e trazer para o estudo do meio. Então, a Crimeia é um dos exemplos, né, desses conflitos existentes na CEI, né? A região do Cáucaso, né? O Cáucaso, você sabe que é uma barreira de montanhas imponentes, existente na Europa e parte da Ásia, né? Essa região passou por várias transformações políticas durante a história. E também é nessa região que existe vários conflitos armados, né? Se você observar aqui uma boa parte desse mapa, você vai ver vários conflitos existentes. Então, para que eu tenha noção disso, é necessário que eu faça uma leitura antecipada. Eu não vou abrir o livro aqui para estar lendo tópicos e mais tópicos com vocês. Mas a partir do momento em que você faz uma leitura, observe os subtítulos e as palavras em destaques. Quando essas palavras estão em destaques, você já tem uma análise a respeito do que se trata. Olha aqui, ó, Revolução de Laranja, tá vendo? Ó? União Eurásia, da Europa com a Ásia. Se você observar essas palavrinhas-chave, elas fazem parte do contexto, né, existente ali no texto. E elas são para serem fixadas. Imagina só se eu perguntar a vocês o que foi a Revolução Laranja. A Revolução de Veludo você viu lá, né? Que foi uma separação entre a República Tcheca e a República da Eslováquia. Sem guerras. O parlamento decidiu, vamos separar as nossas nações, não precisa ter guerra. Fizeram a divisória e conseguiram, em paz e amor, ter uma divisão. Mas nem todos os lugares são assim. E garanto a vocês, viu, trazendo para o Brasil, se o Sul se tornar independente, não vai ser fácil. Embora que 90% da população almeja a separação e discrimina nordestinos, inclusive a mim, né? Imagina só a separação, a fragmentação, coisa que desde o período do Império, desde o período da República, a gente lutou pela unidade do território. Lembra quando eu falei do Acre para vocês? Que foi um estado que lutou para ser brasileiro, né? A população acriana que pertencia à Bolívia lutou para ser brasileiro, para ser anexado ao Brasil. Isso é interessante, né? Então, nosso país ela tem unidade, mas ela tem diferenças. Esses países têm diferenças mais ainda horrendas, né? Que estão relacionados a terrorismo, estão relacionados a separatismo religioso, discriminações fortes de um povo para com o outro. Isso é bem interessante. Então a gente encerra essa questão da CEI, responde o exercício de geografia que é para hoje, pessoal. Porque hoje, a gente encerra o mês hoje, eu encerro um ciclo hoje. Aí por isso que eu tendo essas atividades comigo, eu já dou um conceito de nota ali na nossa caderneta. Vai estar lá de lápis, viu? Eu vou conceituando as suas atividades, como eu sempre faço todo dia.